E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Então, como foi falado no vídeo, o único cavaleiro que recebeu o nome, Morte. E o único que tinha um companheiro, o inferno, o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Observe a sequência natural dos juízos com a abertura dos selos. A calamidade da guerra, que é o segundo cavalo da guerra, gera escassez de alimentos. Logo a fome, o terceiro cavalo. A fome reduz drasticamente a qualidade e a quantidade da alimentação das pessoas e dos animais. Enfraquecidas, as pessoas contraem doenças com facilidade, que logo se tornam epidemias. Sem dinheiro para comer, que dirá para comprar remédios, e com a limitada infraestrutura de hospitais superlotados, o resultado será a morte de milhões e milhões. Vê esse eco aí, por favor. O cavaleiro Morte não virá sozinho. O inferno o acompanhará. A morte, aí está, a morte levará o corpo das pessoas. E o inferno virá em seguida, levando a alma. Por isso que esse é o pior, né? É o pior de todos, porque esse já em sequência leva a alma para o inferno. Porque quem tiver nessa época, quem viver essa época é porque não foi arrebatado. Quem viver nessa época é porque ficou. Quem viver nessa época e for morto nessa situação é porque ficou. Jesus voltou e ficou. Não estava com a vida de fato entregue. Imediatamente após a morte, a alma tem de ser levada ao seu destino, o inferno ou o seio de Abraão, o paraíso. Não há mais chance de arrependimento, nem de mudar o destino da alma após a morte. Nós já vimos isso quando o Senhor Jesus, ele fala do rico e do Lázaro, e mostra que o rico, não por ser rico, mas pela vida que ele levava, pelo egoísmo, por desprezar as coisas de Deus, foi para o inferno e lá não tinha mais como ele sair de lá. Então, foi dito, você não pode sair daí para cá e quem está aqui não pode aí também te ajudar. Quer dizer, depois da morte, está selado. Se a pessoa morreu salva, então está selado, não pode ser mudado. Se ela morreu sem a salvação, também não pode ser mudado. Vai para o inferno, não tem outro jeito. Segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito. Esse eco, por favor. Perceba que o entendimento do quarto selo é que, se não todos, a grande maioria dos que forem atingidos pelos 4 cavaleiros irá para o inferno. Tira aqui. Quando aquelas pessoas pensarem, isso é que é o pior. Quando aquelas pessoas pensarem que seus tormentos aqui na terra terão acabado com a morte, eles estarão apenas começando. Sempre que morre alguém, sofrendo principalmente, e eu sempre fico pensando, meu Deus, a gente vê nos noticiários pessoas se matando, pessoas vivendo o inferno, pessoas que foram violentadas e vivem o inferno. E a pessoa não entrega a vida a Jesus. E quer morrer para parar de sofrer. Quer se matar
para parar de sofrer. Porque ela pensa, não sabe, enganada pelo diabo, que se ela tirar a vida, o sofrimento vai parar. Se ela tirar a vida, o sofrimento vai acabar. Se ela se matar, vai dormir, alguma coisa vai acontecer, vai dormir, alguma coisa que vai parar o sofrimento. E é só o corpo que morre, a alma não. E aí, quer dizer, a pessoa passa às vezes a vida toda na terra sofrendo, passa a vida inteira gemendo, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassa, e depois quando morre, vai sofrer muitas e muitas e muitas vezes mais o resto da eternidade. E o diabo tem trabalhado para isso, para manter a pessoa separada de Deus, porque é a eternidade que ele quer, que ele deseja. Então, seja a pessoa viveu no mundo sofrendo, gemendo, vivendo no mundo, não vendo a hora de partir, e quando a alma sai do corpo, a pessoa vai conhecer, vai saber realmente o que é dor, o que é sofrimento. Imagine, pense. Por isso que a guerra é muito grande. A guerra que a gente enfrenta não é guerra por coisas desse mundo, não. Isso é muito pequeno. A guerra que a gente enfrenta com o diabo e tudo que ele causa é para distrair a gente, tirar a nossa atenção, desfocar do foco, do alvo, que é o céu. Porque o que ele quer é sofrer eternamente com a gente, levar a gente para onde ele vai ser lançado. Então as pessoas, às vezes, elas vêm à igreja e fazem de tudo, para acabar com um sofrimento de um vício, sofrimento de um casamento problemático, um sofrimento econômico. A pessoa faz qualquer coisa, mas ela não tem a visão, tira daqui por favor, ela não tem a visão, ela não percebe que o pior sofrimento é morrer sem a salvação. Então ela faz de tudo para pagar uma dívida, de tudo para realizar sonhos, de tudo para mudar o marido, mudar o filho. Ela faz de tudo para ser curada, para receber um milagre. E com respeito ao verdadeiro milagre, a salvação, muitas pessoas estão anestesiadas, estão dormindo. Pagam qualquer preço para resolver os problemas, para viver bem na terra. Mas deixam de lado a eternidade. A eternidade. Se preocupam, fazem de tudo pela vida na terra e deixam de lado o resto da vida, que é a eternidade. Não faz sentido, mas é a cegueira do diabo. Porque o diabo cega o entendimento. E gente dentro da igreja tem um entendimento cegado. Dentro da igreja. Vive preocupado com o futuro na terra. Preocupado com o seu futuro, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Seus sonhos, seus projetos, sua aposentadoria. E não dá a mínima para a eternidade. Como se não existisse. Como se tudo realmente fosse acabar aqui. E você vê que a palavra de Deus, tudo que nós falamos está na Bíblia. E a Bíblia tem cada dia mais se mostrado verdadeira, mais do que nunca. A veracidade dessa palavra está cada vez mais evidente. Incontestável. Mas as pessoas não pensam. Ora, se quando a Bíblia fala de cura, é verdade porque acontece. Fala de libertação de vício, de depressão, é verdade porque acontece. Fala de prosperidade, é verdade porque acontece. Fala de todo tipo de milagre, é verdade porque acontece. Fala do Espírito Santo, é verdade porque acontece. Ora, por que só o que ela está falando do céu, do inferno, da salvação, não vai ser verdade? As pessoas não pensam. Como é que pode ser a Bíblia metade verdade, metade mentira? Metade verdade, metade exagero? As pessoas não pensam, não raciocinam nisso. Há uma parte do livro é verdadeiro, outra parte é exagerado. Então o diabo quer exatamente esse tipo de pensamento. Porque a pessoa pensa, não, até pouco tempo que nós estamos vivendo aqui era exagero. Há 50 anos atrás, se falasse para as pessoas o que nós estamos vivendo hoje, a quantidade de terremotos agora se morre de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. A mudança do clima, pai matando filho, filho matando pai. As pessoas iam dizer que isso era loucura. Sim ou não?
Há 50 anos atrás, como eu falei domingo, um filho responder para o pai era um escândalo. Se alguém visse um filho adulto responder, falar alto com o pai, já era um escândalo. Como é que pôde? Onde já se viu? Os mais da nossa idade, é ou não é verdade? Hoje em dia não levanta a voz, não, levanta a faca, levanta a mão. Se falasse há 50 anos atrás, olha, vai chegar uma época que o filho vai bater no pai, vai bater na mãe. Vai chegar uma época que o filho vai matar o pai, por causa de videogame, como aconteceu lá em São Paulo. Enfim, tantos casos. Vai chegar uma época que essas coisas que estamos vivendo, que está aqui escrito. Está aqui escrito. Nos últimos dias, até com respeito a isso, os homens serão cruéis, serão violentos, desafeiçoados, sem amor. Então está tudo aqui escrito. Isso é loucura, isso é exagero. Mas hoje nós estamos vivendo. Cada dia que passa, quanto mais nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, mais evidente fica que isso aqui não é um conto de fadas. Não é um livro de homens. E aqui não tem exagero, aqui não tem mentira. Mas tem gente que prefere ficar ainda só com a parte maravilhosa da bênção, da conquista. Tudo vai dar certo, tudo é possível que crê, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor meu pastor não me faltará. Sim ou não? Só essa parte. O pior engano é o auto-engano. O pior de todos é o auto-engano. E tudo isso que está acontecendo, dos sinais da volta do Senhor Jesus, já é o alerta de Deus, já é a sirene. Olha, está chegando a hora. Embora para a pessoa morreu, chegou a hora dela. Mas está chegando o momento. Nós cremos que nessa década, pode levar mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas é até 2030. Por conta de tudo, do desenvolvimento de tudo, da tecnologia que tem que existir, de todos os acordos que tem que haver para o anticristo aparecer, reinar, já está tudo aí. Já está tudo preparado, encaminhado. Está chegando. Mas ainda tem pessoas que deixam. Por isso que o Senhor Jesus mandou escrever, relatar o que vai ser o Apocalipse. Para quem ficar, quando viver, vai lembrar, eu ouvi isso aqui na igreja. Realmente, eu não acreditei, por isso eu fiquei. E para a gente agora entender como é que vai ser e vigiar, fazer o que tiver que ser feito, ter comunhão, aliança com Deus para não viver essa situação. Amém, pessoal? Está sendo claro? É para trazer temor. Tenha bem esclarecido em sua mente que esta não é a vontade de Deus, que a pessoa vá para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano, mas sim para o diabo, que tem arrastado consigo os que fazem sua vontade. Por isso Deus deixou esse alerta nas Escrituras, para que as pessoas se arrependam e não passem por este inferno, nem na terra, nem na eternidade. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. A vontade de Deus, Deus não é rancoroso, Deus não é vingativo. Lançar a pessoa para o inferno não é uma ação de vingança de Deus. Lançar a pessoa no inferno não é uma atitude de vingança. Você vai me pagar. Você vai me pagar. Você não quis me ouvir, agora você vai ver. Você vai se arrepender. É assim? Não. Porque Deus, em todo tempo você vê Deus quase suplicando, falando, pedindo, se voltem para mim, se arrependam, entrega a sua vida, eu quero cuidar de você, eu quero que você seja meu filho, eu quero que você seja como um tesouro precioso para mim. Sempre Deus chamando, se errou, eu te perdoo, volta, se arrependa que eu te perdoo. Você fez tudo errado, se arrependa que eu te perdoo, volta para mim, volta para mim. A gente vê em Jeremias, no livro de Jeremias, quando o povo mais errou, pecou, e 23 anos Deus ficou falando, olha, vocês são como uma mulher que adultera.
Vocês cometeram adultério comigo, indo para outros deuses, fazendo tudo que é errado. Um homem aceita a sua esposa depois que ela sai de casa, vai embora e sai adulterando e se prostituindo, ele recebe ela de volta. Mas eu recebo vocês. Olha só. Eu quero receber vocês. Quer dizer, o que vocês fizeram comigo se assemelha a uma esposa que saiu de casa e que foi adulterar com vários homens, viveu como prostituta, Deus diz. Nós lemos isso aí umas quartas atrás. O que vocês fizeram comigo se assemelha a isso. Esse marido aceitaria de volta a esposa? Eu aceito, eu quero vocês. Só se arrependam. Só vejam o que vocês fizeram de errado. Se arrependam, não façam mais. Eu quero vocês. Tem vingança aí nesse Deus? Tem mágoa? Tem rancor? Não, ele é infinitamente misericordioso. Aí a pessoa passa a vida inteira, até o último suspiro, dizendo não para essa misericórdia, dizendo não para essa compaixão, para esse amor, não para esse Deus. Aí vai para o inferno, a culpa é de Deus. Não, cada um de nós estamos traçando o nosso destino aqui. Porque ele deixou claro, se você escolher a mim, se você me escolher para ser o teu marido, se você me escolher para ser o teu Senhor, se você escolher me servir, então eu vou cuidar de você aqui e você vai para a eternidade. Agora, se você me rejeita, me despreza, como é que eu vou cuidar de você? Então até o último suspiro de vida, Deus Pai, Deus misericórdia. Depois da morte, aí vem o julgamento. Aí vem o julgamento, aí a justiça. Deus como juiz. E isso é o que está escrito. Se o resto sobre a Bíblia é verdade, essa parte, será que só essa parte está errada? O resto da Bíblia se cumpre. Não, essa parte não, isso aí está errado. Eu acho que escrever é errado. Não, Deus não vai me deixar ir para o inferno, não. Eu vivo a vida recusando a misericórdia dele, recusando a compaixão dele, recusando o amor dele, servi-lo, obedecê-lo para ele cuidar de mim. E aí, depois ainda vou querer ir para o céu, ser salvo. Eu recusei a vida toda. Por favor, pense. Pense. Não, por isso que o diabo lança essa, a gente falou também na outra semana, a ideia da graça, distorcida. Não, é tempo da graça. Você está salvo e aceitou Jesus, acabou. Não precisa fazer mais nada. É um engano que ele lança, para poder pegar a alma da pessoa. Então Deus não tem prazer, mas se eu rejeitar, então não tem o que ser feito. Qual será o destino da sua alma quando a morte a separar do seu corpo? Aí, vai. Vamos? Só para deixar mais claro um pouquinho, antes da gente entrar no assunto central desse cavaleiro de hoje, só para deixar um pouquinho mais claro, mais evidente, com respeito à Bíblia. Olha o que diz o texto sagrado. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo. Dia do quê? E da perdição dos homens ímpios. Quando fala ímpio na Bíblia, é aquele que rejeita a vontade de Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é... Então aí não vamos entrar na história que o Senhor Jesus contou, quero mostrar só essas partes. Está ali registrado, Jesus dizendo que haverá o quê? O fim do mundo. O fim do mundo.
Está travando hoje, mas vai. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Quando ele falou sobre o fim do mundo, a volta dele, perguntaram o quê? E perguntaram essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então, antes de seguir aí, porque antigamente, quando a gente falava assim, o mundo vai acabar, fim do mundo, vai terminar, vai pegar fogo, as pessoas riam. E as pessoas diziam, isso é coisa de quê? Coisa de crente. Isso é para botar medo. Isso é para segurar a pessoa na igreja. Então tudo que se dizia a respeito ao fim do mundo e os sinais da volta do Senhor Jesus, tudo era coisa de crente para enganar, para colocar medo, para prender na igreja. E agora que é a ciência que está dizendo que o mundo vai acabar e que vai pegar fogo. E agora, hein? Põe aí, por favor. A Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Incêndios que destroem cidades inteiras. Tempestades que matam. Terremotos assustadores. O planeta está esquentando. A NASA, Agência Espacial Americana, registrou no ano passado aumento de 1,2 graus Celsius em comparação com a média dos últimos 60 anos. E isso já mudou muita coisa. Números cada vez maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Foram mais de 5.000 mortos na tempestade tropical que atingiu a Líbia no mês passado. Terremotos na Turquia e na Síria deixaram ao menos 45.000 mortos em fevereiro deste ano. No Marrocos, outras 3.000 vítimas. Nós estamos na Universidade de Bristol, no interior da Inglaterra. Aqui, pesquisadores estão estudando e reunindo dados sobre mudanças no planeta. Essas informações abastecem o banco de dados de um supercomputador que faz a simulação virtual do futuro. A conclusão é que a Terra está caminhando para uma situação irreversível e já é possível afirmar que não vai haver condições de vida para a humanidade. O responsável pela pesquisa é o cientista Alexander Farnsworth. Ele explica que animais e plantas também não conseguirão sobreviver. Ondas de calor de até 70 graus Celsius vão tomar parte do planeta. E por causa da alta radiação solar, segundo os cientistas, as temperaturas serão mortais. No vídeo produzido pelos pesquisadores, os continentes vão se unir depois de seguidos terremotos. A combinação de fatores, como o calor extremo e a movimentação das placas tectônicas, vai provocar o aumento de erupções vulcânicas por todo o planeta. A pesquisa, feita com a ajuda deste supercomputador, levou 1 ano e projeta um processo que estaria fora do controle humano. A previsão científica do fim do mundo é um alerta. Tá vendo? No Rio já teve alguns dias de 60 graus, né? Então você vê que é 1 ano, uma universidade na Inglaterra, onde o evangelho hoje já é perseguido. Uma coisa séria. Vai acabar com o quê? Com o quê? Fogo. E o texto sagrado escrito há mais de 2000 anos fala de quê? Coincidência? Então, minha gente, enquanto estivermos aqui, nós não abrimos mão das bênçãos prometidas. Mas se você só pensar nisso aí, você está perdido. Você está perdido. Você e eu e cada um de nós. O foco principal, mais do que nunca, é a alma. Porque tudo está acontecendo. Tudo está se cumprindo.
tudo está se cumprindo. E Jesus, sobre a sua volta, ele diz, volta aí por favor, sobre Tessalonicenses, sobre a sua volta ele diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Alguém espera o ladrão da noite? Não, ninguém espera. Então a partir de quarta-feira que vem, nós vamos ter outra série, Ladrão na Noite. O que é isso lá? Como é que é vir como ladrão da noite? Vamos continuar com esse assunto e com os sinais, porque é o que é necessário agora nesse momento. Sábado, você vê outro terremoto que já matou 2.500 pessoas. Agora é só assim, só de milhares. Mal acaba uma coisa, acontece outra. Então nós temos que estar preparados. E aí, ele diz, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então isso aí já é para o futuro. Isso aí já é para o futuro. Antes da volta do Senhor Jesus, vai ter um momento de aparente calmaria. Aparente calmaria. Você vê que veio o Covid e muita gente entregou a vida para Jesus. Medo, só medo. Aí daqui a pouco passou, não voltou, Jesus não voltou. Já voltou ao normal, ou pior do que era antes. Sim ou não? Você conhece pessoas assim. Passou o medo. Passou o medo. Foi só um susto. Se ele tivesse voltado, não teria dado tempo nem de se batizar. Mas já passou o susto. Então, de novo, vai haver aquela situação, parece que, não, de novo, não é a volta de Jesus, não. Não é sinal da vinda dele, não. Está escrito, ele falou, ele vai vir, vai voltar. Mas não é. Quando a pessoa menos esperar, acabou, já era. E também, há um momento do anticristo, depois do arrebatamento, que vai haver paz, num primeiro momento. Porque o anticristo vai resolver os problemas e unificar todo mundo e trazer paz. Mas depois de 3 anos e meio começa a desgraça, começam essas coisas a acontecerem. Agora, o que nós estávamos falando? O que isso interessa para a gente também? De cada situação dessa, de cada cavaleiro desse do Apocalipse, nós tiramos uma lição para hoje, para agora. Para o hoje. Porque tudo que esses cavaleiros vão fazer, já acontece hoje. Já tem acontecido hoje em dia. Numa escala muito menor do que a apocalíptica. Mas já acontece, já é um ensaio. Já tem acontecido. Então você vê agora esse cavaleiro que vem para trazer o quê? Morte. E a gente já tem visto isso acontecer aos montes no mundo. Suicídio aumentando, de tudo que não presta. As guerras. E essa guerra agora em Israel. O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida? O que a gente pode tirar de lição para o hoje, para o agora? Como é que o diabo trabalha? O que ele quer que a gente faça? Como é que ele quer que a gente viva para ele poder destruir a nossa vida? Mesmo quem entregou a vida para o Senhor Jesus. Mesmo quem recebeu o Espírito Santo. Porque Jesus é muito claro. Cuidado para que o teu nome não seja riscado do livro da vida. Só tem um nome no livro da vida quem é o quê? Quem é salvo. Quem tem o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que se eu não cuidar, o meu nome vai ser riscado. Eu vou perder minha salvação. O diabo sabe disso. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem nisso. Não se importa, peraí. Se o próprio Senhor Jesus Cristo falou que se eu não cuidar, se eu não vigiar, eu posso perder a minha salvação, apagar o Espírito Santo, ter o meu nome riscado. Não, peraí. Então, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? E para que eu cresça, desenvolva a minha salvação, a minha fé, e seja pronto para tudo. Tem gente que o diabo crê mais na Bíblia do que muitas pessoas na igreja às vezes. Porque o diabo crê que o nome de uma pessoa pode ser riscado do livro da vida. Que uma pessoa, de acordo com as suas atitudes, decisões, reações, comportamento, ela pode apagar o Espírito Santo. Ele crê e trabalha
para que a pessoa seja iludida, seja enganada e apague o Espírito Santo e fique à mercê dele. Tenha o seu nome riscado do livro da vida, fique à mercê dele. Não esteja preparada nem para a volta de Jesus e nem para as coisas que vão acontecer na terra, e ele possa partir para cima dela. Tá claro? Tem gente que o diabo crê mais na Bíblia do que ela. Porque ela lê e continua vivendo igual. Opa, peraí. O nome dela pode ser riscado? Então eu vou investir com toda a força. Ainda dá tempo. Ah, meu nome pode ser riscado do livro da vida. Ah. E deixa passar. E aí se envolve. Enfim, como aconteceu com Israel. O que aconteceu com Israel? Como é que o diabo trabalhou para fazer acontecer essa situação em Israel, na Terra Santa? Põe o vídeo aí, por favor. ערב היסטורי. היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. יחד, בכוחות משותפים, ישראל והאיחוד האמירויות יכולים להביא עתיד נפלא לעמנו, למדינותינו, לאזורנו. רואות בישראל בעלת ברית אסטרטגית ליציבות, לביטחון, לקדמה וגם לשלום. ומשאת נפשנו, שלום ששומר על הביטחון ועל הנכסים העיקריים ביותר לעמנו, שלום שמרחיק את המלחמה ולא מקרב אותה. Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram ter chegado a um acordo para estabelecer relações diplomáticas. Pela primeira vez, Israel e duas nações do Golfo Pérsico assinaram acordos de paz. Após 72 anos de hostilidades, Israel e Emirados Árabes Unidos anunciaram um acordo de paz. Tá bom. Você está vendo? Israel começou a crer que haveria paz. Vai haver paz. Estamos conseguindo. Vários países assinaram acordo de paz. A Arábia Saudita, que é muito importante quando ela entra, vários outros entram, vai assinar o acordo de paz. Vai haver paz. E aí o que eles fizeram? Cheios da esperança da paz. Põe o jornal, por favor. Por que a inteligência de Israel falhou? Israel confiou demais em seu aparato tecnológico, segundo especialistas. O país espalhou drones, câmeras e sensores de movimento em sua fronteira com a faixa de Gaza. Quer dizer, Israel é uma das melhores inteligências do mundo. Pode tirar. Do mundo. Vende cursos para o mundo todo. Um dos melhores em inteligência, espionagem, segurança, em tudo. 1000 pessoas por enquanto morreram. Uma coisa que impensável para Israel. Mas eles entraram no piloto automático. Encheram de câmera, de tudo quanto é coisa. Vai apitar aqui, vai apitar ali, vai acusar lá, vai aqui. Tá, agora a gente está tranquilo. Agora a tecnologia agora tá lá em cima. Agora mesmo que a gente não corre risco. É o que o diabo quer fazer com você, comigo, com cada um de nós. Agora eu já fui curado, aprendi o caminho da fé. Agora eu já sei, qualquer coisinha, faça corrente. Qualquer coisa eu faço um voto, faço propósito, faço jejum. Agora eu já sei que tudo é possível pela fé. Não, se acomoda. A pessoa se acomoda porque ela pensa que agora ela é imbatível. Não tem o Espírito Santo ainda, ou às vezes quando tem, aí ela deixa de lado a vida de oração, entra no piloto automático. Ela não tem mais vida de oração, ela não jejua mais, ela não medita na palavra, ela não vigia seus pensamentos, não vigia suas reações, guarda a mágoa, vai deixando o coração decidir por ela, ela vai se inclinando de novo ao coração, porque ela está no automático. Não, agora o diabo não tem vez comigo mais não. Agora o diabo não tem vez comigo não, porque agora eu estou na igreja, eu aprendi a usar fé, e ela deixa do princípio, que é viver a base da fé,
da comunhão com Deus e continuar vigiando a si, vigiando os problemas que se levantam, como que ela vai reagir. Olha só, essa expertise tornou Israel dependente dessa tecnologia para conseguir informações. Segundo Amir Aviv, um general israelense reformado, os terroristas em Gaza aprenderam a escapar dessa coleta de dados. Eles começaram como é que a gente vai fazer para escapar dessa tecnologia aí que eles montaram? E foram aprendendo. Passaram anos aprendendo. Israel achando que agora é que a gente não corre mais risco mesmo. Israel subestimou Hamas. A inteligência israelense afirmava nos últimos anos que as sucessivas derrotas do Hamas enfraqueceram sua disposição de partir para o confronto armado. Segundo o jornal Jerusalém Post, os dados pareciam confirmar essa impressão. Nos últimos conflitos com Gaza, Hamas não participou. Olha o diabo! Quando ele não consegue vencer a pessoa na guerra, fazendo a pessoa ficar desanimada, a pessoa ficar com medo, com dúvida, triste. Ele não consegue vencer a pessoa na guerra, diante dos problemas, fazendo ela duvidar. De alguma forma, fazê-la ficar fraca e nem vencer os problemas, ser vencida pelos problemas. Quando ele não consegue, então ele vai no momento de paz. O diabo trabalha em 3 frentes principais, que nós vamos estudar com detalhes na quarta-feira que vem. Necessidade, autoconfiança e distração. Necessidade, autoconfiança e distração. As 3 tentações que Jesus teve no deserto. As 3 tentações. Isso é muito forte. É muito forte. Eu queria falar hoje, mas aí eu vou ter que emendar até amanhã, 9h30. Não dá. Então, mas tá ficando claro? Então você vê que o diabo trabalha assim. Eles pensaram assim, não oferece mais risco não. Nós derrotamos eles tantas vezes, eles apanharam tanto, perderam tão feio, que eles nem têm coragem de lutar contra a gente mais. E aí, alguns problemas que houveram lá no território deles, eles não apareceram. Estavam com medo? Estavam com medo? Não, estavam enganando Israel. É assim que o diabo trabalha para enganar a gente. Então, se ele não consegue me parar na guerra, com os problemas, eu venço, eu uso a fé, então ele vai tentar na hora da paz. Porque aí eu vou pensar assim, o diabo já era. Venci, conquistei, prosperei, fui curado. Graças a Deus, minha vida está indo direitinho. Não, o diabo já era. Não, o diabo nunca vai desistir da gente. O diabo vai tentar lutar contra Jesus na volta. Imagina a gente. É um adversário constante. Então a pessoa vence. E aí quando ela pensa agora, normalmente quando se vence, é igual a Israel. Aí a pessoa se sente segura, autoconfiança. Não, eu nunca vou perder. Eu nunca vou voltar à vida que eu estava. Eu nunca vou voltar a fumar, a beber. Eu nunca vou voltar à depressão. Eu nunca vou voltar a ter problema. Não, agora eu estou na mão de Deus. Mas ela não alimenta, ela não se mantém na mesma intensidade de entrega. Aí ela já não vem mais à igreja como antes. Ela já não busca a palavra de Deus com a mesma sede de antes. Que agora ela não está precisando. Ela não ora como antes, ela não jejua como antes. Porque agora ela não está precisando. Oração, jejum, meditação na palavra é um alimento, é para o nosso fortalecimento. Não é para resolver problema. Quando a gente está com problema, jejua mais. Ora mais, sim ou não? Mas por quê? Porque quando eu jejuo mais, quando eu oro mais, o que acontece comigo? Eu me fortaleço. E eu então vou ter condição de vencer aquele problema. Então o jejum não é uma arma para vencer problema, é uma arma para me fortalecer. É de fortalecimento, é de renovação, é de manutenção. Então tem muitas armas que Deus nos dá, que a pessoa só usa enquanto está com problema.
E quando ela resolve o problema, aí ela pensa assim, o diabo não vai nem se levantar comigo mais, porque comigo não tem vez. E o diabo está ali preparando, e às vezes ele deixa ela quieta, igual lá, teve guerra, e eles nem apareceram, enganando. Deixa eles pensarem que nós estamos com medo, deixa eles pensarem que nós desistimos. E vamos aprendendo aqui o que fazer, como fazer, aonde atacar, porque a gente vai com tudo. Olha só o que fizeram. Quantas pessoas a gente já viu na igreja assim? E quando a pessoa está assim, nessa sensação de autoconfiança demais, comigo nunca vai acontecer, eu sou de Deus, essa coisa toda. Um dos primeiros sinais é, além de não meditar, não ter sede mais da palavra, prazer na palavra, não orar, não jejuar, é não vir quarta-feira. Porque quarta-feira não tem nada, só tem a palavra. Palavra, palavra, palavra e busca. Então é o menos atraente. E aí ela começa a se cansar. Aí vira a igreja, já começa a ser peso, já começa a... E aí o que ela tira primeiro? Porque está ficando cansada, então o que ela tira primeiro? Aquilo que é menos atraente, só tem palavra. E fica os outros dias que é corrente, a luta e tal. São sintomas, são sinais. E eles estavam vendo. Israel está autoconfiante, estão achando. É assim que o diabo trabalha, ele fica observando a gente. Não é o que Pedro falou? O diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, procurando quem possa devorar. Ele não pode devorar quem é de Deus, mas ele fica procurando. Procurando o quê? Se ele fica ao redor daqueles que são de Deus, então ele não pode devorar quem é de Deus, ele fica procurando o quê? Quem é de Deus que vacila. Quem é de Deus que faz como eles fizeram. Quem é de Deus que entra no piloto automático. Quem é de Deus que se sente autoconfiante demais. Quem é de Deus e que não se examina, porque é uma ordem de Deus examinar. Eu tenho que me examinar, eu tenho que ver, eu continuo com a mesma fé, eu continuo com o mesmo espírito, eu continuo com o mesmo prazer pelas coisas de Deus, eu tenho desenvolvido a minha fé, a minha salvação, ou eu já não tenho a mesma fé, eu já não tenho o mesmo prazer, a mesma fome, a mesma sede pelas coisas de Deus. Eu fazia o que eu fazia porque eu precisava vencer, eu estava com a corda no pescoço, ou eu fazia o que eu fazia porque eu aprendi que agradava a Deus. Então, quando a pessoa não tem comunhão com Deus, ela faz o que é ensinado na igreja, porque é moeda de troca. Não, se eu fizer isso, eu vou resolver esse problema. Ela não faz porque não, se eu fizer isso aqui, além de resolver problema, se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus. E eu quero agradar a Deus. Então, o que já está mal, ou nunca esteve bem, tudo que ele aprende na igreja, ele faz para ter um resultado. Ele não faz pensando, essa atitude vai agradar a Deus. Eu quero agradá-lo. O que você faz aqui é pensando em quê? Pense, por favor. Isso é para você, isso é para mim também. Não estou acusando. Isso é para todos nós. O que você faz? E aí entra o outro detalhe. Por isso que tem gente que ela não faz tudo o que é ensinado aqui da Bíblia. Porque ela só está à procura do que fazer para ter em troca um resultado. E não o que fazer para agradar a Deus. Então ela escolhe, isso aqui sim, isso aqui não. E aí, de repente, vem a destruição. Está sendo claro, gente? Olha só. Para Israel, o grupo estaria hoje mais interessado em governar Gaza, melhorando as condições de seus 2.300.000 habitantes. Israel até cogitava permitir a entrada de mais trabalhadores vindo de Gaza. Quer dizer, vamos escancarar mais, vamos, relaxa, fica tranquilo. Há anos que vivemos numa realidade imaginária, disse sob anonimato um oficial superior da reserva ao diário israelense. Nos convencemos de que o Hamas está dissuadido e assustado e que sempre receberemos a tempo os avisos da inteligência. É isso aí. Tem gente que está vivendo
a verdade, uma verdade imaginária, ilusória. Ilusória. A verdade dela é ilusória. A verdade dela não está aqui, ó. A verdade dela não está pautada aqui. A verdade dela é ilusória. Até hoje não se batizou nas águas e ela acredita que está tudo bem. Ela acredita que se Jesus voltar, ela vai junto. Ela acredita que se morrer vai ser salva. Aqui, o livro que não falha, o livro que escreveu coisas há 2000 anos que estão acontecendo fielmente hoje, do jeito que está escrito. Não erra, mas ela não é bem assim. E acredita que está bem. Porque tem testemunhos, porque usou a fé na palavra. Ela não perdoa, não aceita perdoar, não aceita nem pensar em perdoar. Mas a verdade imaginária dela, está tudo ótimo. Está tudo bem. Se Jesus voltar, eu vou. Porque eu não perdoo, porque não merece perdão. Ela está vivendo em muitas coisas o contrário do que está escrito que eu tenho que viver. Para ter vida, para ter paz, para ter o Espírito Santo, para ser de Deus. Mas ela não vive, porque na cabecinha dela, igual Israel, está tudo certinho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você viu ele falando? Conseguimos uma vitória histórica. Agora a guerra vai ficar longe da gente, longe do nosso povo. Não imaginava o que estava acontecendo. Fique de pé, por favor. Ah, meu Deus, quisera ter tempo. Semana que vem nós vamos mergulhar mais nisso. As 3 frentes principais do diabo, que foram as 3 tentações de Jesus. Necessidade, autoconfiança, sensação de que está tudo bem, distração, engano. As 3 que ele tentou Jesus, ele tenta a gente até hoje. Mas a pergunta é, o que nós vamos fazer com as informações que nós estamos recebendo? Tem gente que pega as informações e coloca em prática. Transforma as informações em comportamento. Se prepara. Fica pronto. Não tem medo. Não tem medo, não porque está vivendo na ilusão. Não tem medo, não porque está vivendo no engano. Ah, eu estou na igreja, não vai acontecer nada. Ela não tem medo porque ela está dentro da palavra de Deus. Ela tem Deus com ela, ela tem o Espírito Santo. Ela está vivendo o avivamento dentro de si constantemente. Amém? Então, o que nós vamos fazer com a informação de que o fim está chegando? Muitas coisas terríveis vão acontecer antes da volta de Jesus. E a gente pode morrer a qualquer hora. A palavra é verdadeira. Ou é céu ou é inferno. O que eu vou fazer com isso? Pensa. Pelo amor da sua alma. Se você estava se enganando, não deixa mais o diabo usar você para você mesmo se enganar. E não praticar o que está escrito na Bíblia. Não no estatuto da igreja, na Bíblia. E achar que pode dizer não para Deus. Não é assim que eu vou fazer. E ainda vai dar tudo certo. Não ter disposição, sede, desejo de ter uma vida com Deus fervorosa. E ainda assim vai dar tudo certo. Não receber o Espírito Santo. E ainda assim vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Oh, meu Deus. Feche os olhos, por favor. Meu Pai. Meu Deus. Eu imploro, Senhor, meu Pai. Eu imploro, Senhor. Só o Senhor pode convencer. Só o Senhor pode, meu Pai. Fazer cair a escama dos olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Porque a tua palavra mostra, Israel sempre foi assim.
Nós lemos todas as vezes que Israel venceu e ficou em paz. Todas as vezes, na Bíblia está escrito isso, todas as vezes. Quase todas as vezes. Poucos aqueles que quando alcançaram a paz, se mantiveram fervorosos na comunhão. Porque 80% ou 90% das vezes que Israel, nos tempos bíblicos, venceram e encontraram paz, se acomodaram. Sempre a mesma história, se acomodaram, entraram no piloto automático e veio a destruição repentina. Várias vezes. O Senhor Jesus falou isso: venho sem demora. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Você perdeu o primeiro amor. Porque você perdeu o primeiro amor, você está fora do meu reino. Volta ao primeiro amor. Se arrependa. Volte à prática das primeiras obras. Porque sem o primeiro amor você está condenado. Então, meu Pai, sempre foi assim, sempre. Então eu te suplico, meu Pai, que esta criatura que está aqui, que estava indo pelo mesmo caminho e não estava vendo, sacrificou tanto, lutou tanto para ser curado, para ser liberto, para receber o Espírito Santo, para resolver problemas. E agora, meu Deus, o diabo tem conseguido trazer argumentos para ela viver no piloto automático, na autoconfiança, achando que nada mais pode acontecer, que o diabo desistiu, achando que o diabo desistiu dela, achando que o diabo não vai mais ter coragem de se levantar contra ela. Ou outros, meu Deus, que nem chegaram a alcançar a paz, nem chegaram a alcançar os milagres que precisam, porque já na guerra estão sendo enganados pelo diabo, dominados pelo medo, pela dúvida, pelos sentimentos. Não tem colocado como prioridade o Espírito Santo, a comunhão com o Senhor. Meu Pai, fale, eu imploro, porque se o Senhor não falar, meu Pai, essas pessoas vão estar perdidas. O Senhor inspirou essa série justamente para despertar, para falar, para acordar, para salvar. Então cumpra, Senhor, o propósito dessas reuniões, meu Pai, e venha agora salvar o que estava afastado, talvez afastado dentro da igreja. Faltava só sair da igreja, mas já estava afastado da vida de comunhão, de oração, de temor, já voltando às amizades erradas, voltando aos pensamentos mundanos, já voltando a fazer o que o coração determina, voltando a obedecer o coração. Eu não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe. Fala com esta criatura que é sincera, que não quer viver no engano, que não quer ver a destruição chegar de repente, sem que possa evitar. Ela quer, Senhor, a salvação, ela quer estar contigo, ela quer crescer, desenvolver a comunhão com o Senhor, ela quer a paz do teu Espírito fluindo dentro dela, a segurança da salvação. Então desperta essa pessoa que é sincera, mas não estava vendo, não estava percebendo, e o diabo já estava com tudo pronto para vir sobre ela com toda a força. Mas que agora, Senhor, essa cilada seja eliminada, destruída, neutralizada com a entrega desta pessoa, meu Deus. Esta criatura que sabia que não estava fazendo a tua vontade, o que está escrito, e estava sendo enganada, achando que tudo ia dar certo. Ela não obedecia, ela não cria na tua palavra, mas tudo vai dar certo no final. Ela não percebe que não depende do Senhor, porque quando nós desprezamos a tua palavra,
Então a porta fica aberta para o diabo. Não é o Senhor que nos pune, não é o Senhor que nos castiga. Nós somos castigados e punidos porque nós desprezamos a tua palavra. E aí o diabo é quem tem acesso à nossa vida. Então desperta esta criatura, meu Pai, que não entendia que não é o Senhor que vai vir punir e castigar, é o diabo que vai aproveitar a chance para castigá-la.